Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mais uma segunda-feira que o Senhor nos dá, Deus é maravilhoso, bom, bendito, glorioso, Deus é bom em todo tempo, como a Bianca estava dizendo agora há pouco, né, para a gente aqui, glorificando o nome do Senhor, depois de uma segunda-feira que a gente teve de descanso, nós viemos no outro fim de semana, não foi ontem, mas o fim de semana anterior a ontem, nós tivemos um retiro mergulhando no sobrenatural, que foi maravilhoso. Glória a Jesus. E essa igreja, que é uma igreja viva que não para, já estamos nos preparando para quinta-feira, 24 horas de oração. Dia 31 de outubro, todos os anos nós fazemos 24 horas de oração. E não é 24 horas de oração em casa, não, é 24 horas de oração na igreja. Quem pode estar 24 horas, quem não pode, sempre vai ter alguém lá e a pessoa vai no horário que pode. São 24 horas lutando contra as potestades malignas, no nome de Jesus, orando, mortificando a carne, destruindo a carne, buscando a presença do Senhor nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta luta. Dia 31 de outubro, nós iniciamos na quarta-feira, 11h50 da noite, terminamos à meia-noite da quinta-feira. Então, eu quero convidar você a participar conosco. É um tempo extraordinário, onde nós vemos o sobrenatural acontecer e essa igreja ama a presença do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro, Deus maravilhoso, 28 de outubro, faltam apenas 2 meses para o fim do ano, glória a Deus. Sim, Bianca, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Bianca disse que vai estar lá no 24 horas. Gente, quem puder estar, e eu creio que a gente sempre tem alguma parte, né, na internet, alguma coisa online, então quem não puder estar, é maravilhoso. Deus tem feito coisas poderosas, 2 meses para encerrar o ano, 2024 encerrando, mas o nosso Deus tem nos fortalecido. E estamos aqui estudando o Evangelho de João, o Evangelho maravilhoso, um Evangelho extraordinário. Nós já chegamos na metade do Evangelho de João. Essa igreja é uma igreja que ama a palavra. Nós temos a playlist no YouTube já da introdução, né, do panorama de João, do Evangelho de João. É a nossa primeira playlist de estudo, mas aqui nós já estudamos Gênesis, Êxodo e Romanos, e agora estamos em João. Pretendemos, no nome de Jesus, o Senhor nos permitir, nós continuarmos e melhorarmos, né? Você tiver alguma sugestão para acrescentar, para edificar a casa do Senhor, estamos abertos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Quero convidar você a orar. Quero convidar você a enviar o link para alguém. A sala está aberta, então a pessoa não precisa ligar a câmera, né? Essa hora. As pessoas estão cansadas, muitas vezes tem que lutar contra o cansaço, está na correria, não quer ligar a câmera, não tem problema. Quem quiser ligar também fica à vontade, mas você pode encaminhar esse link para participar conosco aqui ao vivo agora, né? E quem não puder participar ao vivo vai poder assistir gravado lá no canal do YouTube da igreja. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite, engrandecemos a ti porque o Senhor é bom em todo o tempo. Louvado seja o Senhor que grandes coisas tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. O Deus que criou o universo é o Deus da nossa segunda-feira, aleluia. O Deus que faz milagres, que cria do nada, que faz do nada. Ah, Senhor, é esse Deus que nós servimos. Pai, então eu lhe peço, visita cada casa, cada coração, cada mente nessa hora. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para o entendimento extraordinário da tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha nessa hora. Distrações, pensamentos, Senhor, intrusivos, pensamentos, Senhor, conflitantes, que traz, Senhor, tormento à nossa mente, nos desperta, nos dá ânimo, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nos faz entender e que essa palavra
venha transformar a nossa alma e nosso espírito, porque é disso que nós precisamos, e é isso que a sua palavra faz. Venha nos alimentar e nos lavar com essa água poderosa que é a água da palavra. Te louvamos e te agradecemos no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode, né, botar comentário, perguntar alguma coisa aqui no chat. Eu estou tentando me disciplinar a olhar o chat enquanto a gente estiver no estudo. Abra sua Bíblia, por favor, em João, o Evangelho de João, como a gente sempre fala, é bom você ter a sua Bíblia. Se você puder tirar um espaço para você sentar, para você separar, para você poder estudar, é melhor, tá? Porque é um momento de cansaço. Nosso corpo está sempre cansado, né? Nosso corpo quer folgar. Então, se você conseguir um espaço, um cantinho, vai ficar menos difícil para você lutar contra o cansaço. O Evangelho de João, agora nós vamos entrar, gente, em outro momento do Evangelho de João. A gente tem falado que o Evangelho de João ele é um evangelho que nos confronta a crer ou não crer em Jesus. Ou a gente crer nesse Cristo poderoso, ou a gente crê que Jesus é Deus, ou a gente não crê, ok? João não permite que a gente fique na dúvida, não sei, estou pensando, não. João, ele coloca isso. Então, ele vai continuar trabalhando dessa forma, mostrando coisas extraordinárias. No último capítulo, que foi o 11, nós falamos sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus ressuscita Lázaro e coisas grandes acontecem, o Senhor faz discurso. O que é que vai acontecer agora? Daqui para frente, o Senhor Jesus não vai mais fazer discursos públicos. O que é isso? Parar no meio do povo e fazer discurso. Quem acompanhou e quem não pôde acompanhar, vai lá e dá uma assistida na playlist, está tudo lá no canal da igreja. A gente viu que Jesus, ele sabe o que ele fazia? Ele pegava e fazia discursos, falava para judeus, para as pessoas, fazer discursos públicos. O que é que vai acontecer daqui para frente? Jesus vai começar a não fazer discursos públicos. A gente vai sentir que João vai mudar, ele vai dar uma virada na história. Ele vai daqui para frente mudar, ele vai começar a falar do que está acontecendo especificamente com Jesus, com os discípulos, não focando em Jesus fazendo discurso, porque Jesus não vai fazer mais discursos. O que que vai acontecer agora? Jesus vai começar vai estar próximo à sua crucificação, ok? Agora a coisa mudou. Quando a gente leu, acho que foi João 8, se eu não me engano, mas é por aí, nós vimos que faltava, o João 7, faltavam uns 6 meses para a crucificação. Agora vão faltar poucos dias para a crucificação, porque a gente vai ver que faltam poucos dias para a Páscoa. Lembra que Jesus cumpriu toda a lei? Ele não poderia ser sacrificado ou se entregar, que a gente aprendeu e viu que João fala o todo tempo. Jesus não foi capturado, ele não foi preso, ele não foi assassinado, ele se entregou em sacrifício, ok? Então, ele não poderia ter feito isso em outro tempo. Tinha que ser na Páscoa, porque Jesus cumpriu toda a lei. E nós vemos que, quando a gente estudou Êxodo, a gente viu que o cordeiro pascal é o quê? O cordeiro que era oferecido para encobrir os pecados. Né? Ele era oferecido, a gente estudou, quando a gente estudou Êxodo, a gente estudou todo o tabernáculo, a gente estudou cada peça do tabernáculo, tudo isso a gente estudou. O que que o sacerdote faz? Ele fazia, né? Ele matava o cordeiro, a pessoa trazia o cordeiro, o animal de sacrifício, para expiação, para perdão dos seus pecados. Eu ia lá, você ia lá, e a gente entregava o cordeiro e nós confessávamos o nosso pecado, ok? O sacerdote botava a mão no cordeiro, imolava o cordeiro, matava ele, aspergia o sangue no altar do sacrifício. Aspergir é espirrar, tá?
cortava o animal, botava ali, e ele era queimado. E tinham todos os instrumentos e tal. A gente estudou até sobre os instrumentos que eram usados, para que servia, tudo isso a gente viu quando estudou Êxodo. Então, Jesus, que é o nosso sacrifício perfeito, está no nosso lugar, ele precisava ser sacrificado na Páscoa. Não teria outro sentido ele ser outro dia. Então, está chegando a última Páscoa de Jesus aqui na Terra. Faltam apenas 6 dias, tá? Lembrando que o Evangelho de João, ele é um evangelho basicamente cronológico. O que que é isso? Ele vai seguindo a ordem de acontecimentos. Evangelho de Mateus e Marcos, eles não são cronológicos. O que que quer dizer isso? Você, de repente, é igual quando você conta a história para alguém, fala assim, por exemplo. Ah, aconteceu quando eu tinha 15 anos, no dia do meu aniversário, fizeram uma festa e tal, não sei o quê. E depois você lembra de algo antes da festa, ou com 12 anos. E depois você conta alguma coisa com 16. A coisa não está na ordem de data, não está seguindo uma ordem cronológica. A gente fala que é cronológico. João, esse evangelho, ele já é cronológico, então a gente tem uma certa facilidade para entender a ordem dos acontecimentos, o que não acontece em Mateus, por exemplo. Porque Mateus ele vai pegando os acontecimentos e vai colocando independente do tempo que aconteceu, ok? Então vamos lá. João acabou de dizer que Jesus, contando aqui a história, que Jesus ressuscitou Lázaro, tá? Você lembra que a gente precisa, para ficar mais fácil, criar a cena. Se você cria a cena, ainda que, claro, não é idêntica, óbvio, mas se você cria a cena na sua mente, fica mais fácil para você não esquecer. Você pode esquecer capítulo, versículo decorado, mas se você criar uma cena e entender o acontecimento, isso vai ficar gravado na sua memória. Fica mais fácil de você não esquecer. Então, Jesus ressuscita Lázaro. Imagina o furdunço, o tumulto. Ressuscitou, o cara tá morto, não estava, é mentira, não é? Aquela confusão toda. Lázaro vai para casa, tá? E a gente vai ver agora do que vai acontecer daqui em diante. Da ressurreição de Lázaro em diante, tá? Vai lá. João, capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Lembra que a gente viu que tem duas Betânias, Betânia em Jerusalém e a outra Betânia, uma no norte e outra no sul. Aqui está dizendo o quê? 6 dias antes da Páscoa. A gente vai ler devagar e falar sobre os versículos, porque esse capítulo 12 ele fala muita coisa, ele dá muita informação, tá? Então, se a gente ler direto assim, chutado, a gente pode engolir alguma coisa. Então, vamos lá. Lembra? Acabou de ressuscitou Lázaro, passou um tempo, Lázaro foi para casa com Marta, Maria, imagina a alegria, a festa. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, lembra que eu falei que estava perto da Páscoa? Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então Jesus chegou ali. Teve um gap de tempo, quebrou um tempo ali. João não diz o que aconteceu. João agora só vai dizer que Jesus está voltando lá para Betânia, aonde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Chegou na cidade. Acompanhe que ele não está na casa de Lázaro, ele está na cidade. Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Para a gente conseguir fazer o desenho dessa cena, a gente vai precisar juntar alguns quebra-cabeças. Como, minha irmã? Na própria Bíblia. Lembra que João escreveu o Evangelho depois dos outros? Tanto que
Nesse capítulo 11 que a gente estudou, o capítulo anterior, o que João fala lá, logo no começo? Vai lá no capítulo 11, volta um pouquinho, seu capítulo 11 lá. No mesmo livro onde você está assim, olha. Havia, o primeiro versículo, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Lembra que quando a gente falou que João escreve o capítulo 11 aqui, ele deixa claro que, no entendimento dele, ele está escrevendo para pessoas que já conheciam a história que havia acontecido uma mulher que havia secado, jogado perfume sobre Jesus, tinha secado os pés dele com os cabelos. E ele dá nome a essa mulher, ele diz que ela se chama Maria, tá? Quando chega aqui no capítulo 12, o que João está fazendo? Ele vai contar essa história de quando Maria derrama o perfume sobre Jesus. Como que a gente vai conseguir criar esse cenário na nossa cabeça? Vamos lá. Vai lá em Mateus capítulo 26, na sua Bíblia. Por isso você precisa estar acordado. Mateus 26. Deixa eu marcar aqui o meu João. Marca aí na sua Bíblia João 12 para você não ter que ficar procurando, tá? Que a gente vai voltar para João 12, ok? Tá, glória, Bianca. Mateus 26, versículo 6 até o 13 que a gente vai ler. Do 6 ao 13. Já marca também para um papelzinho, igual eu estou fazendo aqui na sua Bíblia, porque a gente vai ter que ir e voltar para criar essa cena o mais completo que a gente puder. Por quê? Porque tanto Mateus quanto Marcos vão falar disso, vão falar dessa situação, do que aconteceu ali. E João também. Então a gente vai juntar os três para tentar criar a cena, tá bom? Capítulo 26, versículo 6 ao 13 de Mateus, diz o seguinte: Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Ué, mas Jesus não foi. Mas não era Lázaro que a gente está lendo? Nossa, mas tá me dando um nó na cabeça. Lembra que eu falei? A gente leu lá que Jesus foi para a cidade de Betânia, onde Lázaro vivia, tá? Aqui Marcos diz que Jesus estava em Betânia na casa de Simão o leproso. Então, esse jantar foi feito dentro da casa de Simão e não na casa de Lázaro. Ok? A Bíblia diz aqui que esse Simão, ele fala assim, ó, na casa de Simão o leproso. A gente não sabe quem é esse Simão. A Bíblia não fala Simão, filho de alguém, porque tem vários Simão. Mas esse Simão leproso, a gente não tem dados de quem ele é. A única informação que a gente tem é que está escrito aqui o leproso. Se Simão era conhecido como o leproso e eles estavam dentro da casa de Simão, o que a gente já entende? Que esse Simão não era mais leproso. Jesus havia curado, provavelmente havia curado esse homem. Por quê? Se ele fosse leproso, ninguém ia estar na casa dele. Lembra que não podia, tinha que ficar separado, a lepra contagiosa? Então, esse Simão aqui provavelmente abriu a casa dele, que a gente entende, juntou Marta, Maria, Simão, Lázaro e mais os discípulos e mais um tanto de gente, mas Marta, Maria, Simão e Lázaro estavam preparando um jantar e ofereceram esse jantar a Jesus. O porquê que foi oferecido esse jantar? A Bíblia não diz, mas a gente pode supor, entender que era um agradecimento. Afinal, estava um ex-leproso. Minha irmã, não está escrito ex-leproso, mas é óbvio, né? A gente falou que se ele fosse leproso, ninguém ia estar ali junto dele. Estava um ex-leproso e um ex-morto. Então, provavelmente tinha ali um jantar em agradecimento a Jesus pelo que ele fez.
tá? É a mesma história que João está contando. Versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Então, ela pegou o vaso, um frasco, contendo perfume muito caro, derramou sobre a cabeça de Jesus. Vai criando a cena na sua cabeça aí, na sua memória, tá? Derrama sobre a cabeça de Jesus enquanto ele está reclinado sobre a mesa. Olha os detalhes que Mateus nos dá. Então, Jesus estava reclinado sobre a mesa. Maria vem e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus, tá? Até aí. O que que a gente vai fazer agora? Vai lá para Marcos, capítulo 14. O que que nosso querido Marcos está falando sobre essa situação aqui? O que que ele conta? Qual o detalhe? Vamos ver se tem alguma coisa que ele conta que os outros não contam. Marcos, capítulo 14, o versículo 3. Deixa eu achar um trem aqui, gente, para poder marcar Marcos. Quanto você acha aí? Vamos ver se eu acho alguma coisa. Sempre tem tanta coisa, agora eu não acho. Mas vamos lá. Marcos 14, versículo 3, diz assim: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão o leproso. Então, bateu. Marcos dá as mesmas informações que Mateus deu. Jesus estava na casa de Simão, o leproso, sentado à mesa e reclinado à mesa. A mesma coisa. Aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Esse nardo puro, o nosso querido amado Mateus não fala, só fala que ele é caro, não fala que o perfume, de que fragrância, do que era feito o perfume. E já Marcos diz que a fragrância do perfume era de nardo. Nardo é a fragrância, tá? O cheiro, de que foi feito. Qual o material que foi feito, tá bom? Vamos lá. Com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Ele disse que ela quebra o frasco e derrama sobre a cabeça. Nós vemos aqui que em Mateus ele só diz que derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, não fala que quebrou o vaso. Isso é contradição? Não. Eles se complementam, minha irmã. Mas Mateus não fala que quebrou. Marcos fala que quebrou. Afinal, quebrou ou não quebrou? Quebrou e derramou. Então, são complementos. É como eu contar a história. A Bianca chega e complementa algo que eu deixei de falar. Aí, sei lá, meu esposo chega e complementa com mais alguma coisa que eu não que nós duas não contamos. Então, tudo vira a história completa, ok? Então, a mulher pega o frasco de perfume, quebra e joga na cabeça de Jesus. Vai lá para João de novo. João 12. Vai ficar craque na sua Bíblia. Vamos lá, versículo 2. Diz assim: Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Olha, essa parte aqui da mesa a gente não tinha lá nos outros. Eles prepararam um jantar para Jesus na casa de Simão, um ex-leproso. Quem estava na mesa? Estava Jesus, Lázaro estava sentado ali, Marta era quem estava servindo, ok? Então, faz a cena. Tem a mesa, Simão, tá os homens sentados à mesa, porque a gente sabe que tinha a cultura de que as mulheres não ficavam sentadas à mesa junto com os homens. Então, a gente vai ver aqui a descrição de que tem apenas homens sentados na mesa. Jesus, os discípulos, Lázaro e o dono da casa, Simão. Poderia ter outras pessoas também. Então, tinha um homem sentado à mesa, Jesus e os outros homens ali.
Estavam sentados à mesa. Marta vem servir a comida, tá? Lembra que é um jantar em agradecimento, provavelmente em agradecimento pelo que Jesus fez. Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, olha, João já dá o tipo do perfume igual Marcos deu, tá? Nardo puro, que era um perfume caro. Os três falaram que era caro. Derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Vamos lá. Primeiro, em algumas traduções, a minha está dizendo que o perfume era muito caro. Mas em algumas traduções diz que valia 300 denários. 300, tão caro. Caro quanto seria esse perfume? 300 denários. Eu fui pesquisar. Um denário valia um dia de trabalho. Denário era a moeda romana que circulava na época, tá? Uma moeda romana. Como assim? Um real, 50 centavos de real, um dólar, 25 centavos de dólar. Então, era a moeda que circulava na época, denário. Quem trabalhasse um dia inteiro ganhava um denário. Então, se esse perfume valia 300 denários, ele valia quase um ano de trabalho. Um ano tem 365 dias, quase um ano de trabalho. Então, realmente, era muito caro. Por que que esse perfume era muito caro? Porque ele vinha da Índia, a camelo, todo um processo para ser preparado, ele não era preparado ali. Então, ele vinha de outro lugar, muito longe, e de alguma forma Maria adquiriu esse perfume. Provavelmente, a gente pode é, supor, né, que que ela iria usar esse perfume, tá, em Lázaro, para balsamar ele ou o que for, provavelmente ia usar para Lázaro, que ela não usou, era um perfume que ela não usou. Esse perfume, ele era feito de alabastro. O que que é alabastro? Alabastro é uma pedra. O vidro dele era feito de alabastro, de um tipo de pedra. Quando diz que quebrou o vaso de perfume, não é que pegou, quebrou, pá, o vaso assim. Às vezes a gente pensa, né? Não é. Esse perfume, obviamente, ele tinha que vir lacrado de alguma forma. Então, o que que ela faz? Ela quebra, como se quebrasse o lacre. Ela quebra. Isso prova que o perfume era novo. Ele não foi usado em ninguém, ele não tinha sido aberto em momento nenhum. Ela quebra, quer dizer, ela tira o lacre dele. Ah, quem já viu uma ampola de injeção, por exemplo, né? Que ela vem toda inteira, a gente já viu, né? Que a pessoa bater assim até quebrar para poder, né? É mais ou menos isso que foi o que aconteceu. Ela quebra o vidro, que era feito de uma pedra chamada alabastro. Dentro desse vidro havia um perfume feito de nardo, que era o aroma do perfume, tá bom? Aí o que que acontece aqui? Acompanha comigo. Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, ou custava 300 denários, talvez esteja assim na sua Bíblia, derramou-o sobre os pés de Jesus. Aí você vai falar assim, minha irmã, tem uma contradição aqui. Porque quando a gente leu Mateus e Marcos, disse que ela lavou, que ela derramou nos pés. Afinal, derramou no pé ou na cabeça? Na realidade, ela deu um banho em Jesus com esse perfume. Ela derrama o perfume na cabeça, que escorre até os pés. Então, ela também lavou os pés de Jesus com o perfume. E ela seca com os cabelos. Então, ela quebra o perfume, joga sobre a cabeça, joga sobre os pés de Jesus. Ela literalmente dá um banho em Jesus desse perfume. Vamos lá. Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos.
Então, aquele perfume na cabeça, perfume no corpo de Jesus, ela vai, faz uma adoração extravagante, uma adoração totalmente fora dos padrões. Por quê? Lembra que eu falei que a mesa só haviam homens sentados? Marta estava, ela chegava para servir. Maria, se ela chegasse ali, a lógica seria que ela também iria ajudar no trabalho e servir. O que que ela faz? Ela derrama o perfume sobre Jesus, faz uma adoração extravagante, seca os pés de Jesus com os cabelos. A gente tem um outro problema aqui muito grande. As mulheres não ficavam com os cabelos à mostra. Elas não ficavam com os cabelos soltos. Ela pega os próprios cabelos e seca os pés de Jesus, né? Vai secando com os cabelos. Então, ela ainda coloca os seus cabelos à mostra, uma coisa que não era comum, que provavelmente poderia ser até entendido como vergonhoso mostrar os cabelos, ainda mais dessa forma. Então, você consegue criar a cena? Jesus chega na cidade de Betânia, onde Lázaro morava. A notícia corre. Ele vai para lá, faltam 6 dias para a Páscoa. Ele vai para a casa de Simão, um leproso, que provavelmente foi curado por Jesus, porque senão as pessoas não estariam ali na casa dele. Tem um jantar preparado, não se sabe por quê, mas provavelmente era em agradecimento aos milagres que Jesus fez. Está sentado à mesa Simão, Lázaro, os discípulos, Jesus, estão sentados ali à mesa. Marta vem para servir. Maria pega um perfume que valeria um ano de trabalho, quebra ele, joga na cabeça de Jesus, banha Jesus completamente com esse perfume e vai aos pés dele e começa a secar os seus pés com seus cabelos. A palavra diz que a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Toda a casa ficou com o cheiro daquele perfume. Foi algo assim extravagante, mais do que extravagante. Algo assim totalmente fora dos padrões, fora do que poderia qualquer pessoa esperar. Ela fez algo que ninguém imaginaria que ela iria fazer, ou que qualquer outra pessoa ia fazer. Tudo ficou cheirando aquele perfume de tão forte, de tanto que ela derramou. Ela não economizou, ela realmente derramou o perfume. Vamos lá. Nesse acontecimento todo, versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Aí vem o Judas. Ele diz: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Aqui a gente vê quanto custava o perfume. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ele já estava de olho, né, no valor daquele perfume. Então, assim, ele não estava preocupado com os pobres. Não era a preocupação dele. Vamos lá, versículo 7. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Esse versículo 7 aqui, Jesus já começa a falar do seu sepultamento, da sua morte. Quando a gente estudou lá o capítulo 11 de João, esse capítulo anterior, vai lá no 11, versículo 51 até o 53. Olha o que aconteceu. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Quando a gente lê aqui o 51, ele não disse isso de si mesmo. Quem falou isso foi Caifás, que era o sumo sacerdote na época, naquela situação.
Ele mesmo sem saber, ele profetiza, ele fala que vai matar o cordeiro. Era ele que tinha que dar essa ordem. Ele era o sumo sacerdote. Lembra que Jesus cumpre a lei? Cumpre os desígnios de Deus, ele cumpre a lei de Êxodo. O que que vai acontecer aqui? Jesus agora no versículo 7, ele, em ligação com o que foi falado, o que que ele fala aqui no versículo 7? Deixa em paz que aguarde para o dia do meu sepultamento. Está falando sobre a sua morte. Então, daqui para frente, vai ser o sacrifício. Vai apontar para a morte, vai apontar para a crucificação. Não vai mais haver aquela situação de discurso público e de Jesus falando aquelas coisas que ele dizia. Vamos lá. Versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Lembra que a gente falou? Jesus chegou na cidade, foi para a casa de Simão, o leproso. A notícia vai correr, gente. Tá lá dentro da casa quem? O cara que foi leproso, o que estava morto, o homem que curou o leproso, ressuscitou o morto, e a mulher tá jogando perfume. Gente, cria cena. São muitos acontecimentos ao mesmo tempo. O que que vai dar nisso? Aos olhos humanos, não vai dar bom, né? Vai dar problema. Mas lembra, Jesus não está preocupado com isso? Os judeus, escutando tudo isso, eles vão para lá. Grande multidão de judeus começa a ir. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá descobrir, ver o que foi que aconteceu. Eles queriam ver o homem que foi ressuscitado. E quem o ressuscitou? O que vai acontecer? Os chefes dos sacerdotes vão começar a querer, além de matar Jesus, matar Lázaro também. Porque o assunto está espalhando e as pessoas estão se convertendo. As pessoas estão entendendo que Jesus é o Cristo. Vamos lá, versículo 12. Até aí, todo mundo vivo? Deu para a gente fazer bem o panorama, né? Assim, panorama não, a, a história, né? O acontecimento. A gente conseguiu criar aqui todo o cenário. Então, quando você lê ali, mas num versículo está dizendo que é só o pé, o outro é só a cabeça. Glória, Bianca. Não, é porque Maria derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, que se derramou e também derramou nos pés. Então, ela deu um banho em Jesus com perfume. Como que ela quebra o vaso do perfume e depois consegue? Ela não quebra o vaso, ela quebra para mostrar que o vaso era novo. Lacre, tá bom? Vamos seguir agora para a entrada de Jesus, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ok? Jesus foi ungido, lembra? Jesus é ungido em Betânia. Esse perfume que Maria colocou sobre Jesus foi a unção dele para o sacrifício. Gente, o cordeiro precisava ser ungido. Ele precisava ser consagrado. O cordeiro que era entregue ao sacerdote, ele era consagrado, ele era ungido ao Senhor, ele era consagrado ao Senhor. Então, Maria, ela fez isso, ela ungiu Jesus para o sacrifício. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lembra? Então, foi isso que ela fez. Esse perfume que ela derramou, ela estava ungindo Jesus para o sacrifício. Depois dessa unção, Jesus vai sair da casa de Simão, aquele tumulto todo, aquele bafafá, aquela coisa toda, Jesus cheirando a perfume, todo ungido, né? E um fala que está certo, outro não, e que, aquilo. E Jesus não está preocupado com isso, ele veio fazer a vontade do Pai, e ele vai seguir a missão dele, ele vai cumprir para o que ele veio. Ele não veio na terra a passeio. Lembra que Jesus não veio à terra a passeio. O que que ele vai fazer agora? Agora ele tem que entrar em Jerusalém. Lembra? Falta 6 dias. Faltavam apenas 6 dias para a Páscoa. Ele tem pouco tempo. Jesus precisa cumprir o que tem que ser feito, porque na Páscoa ele precisa ser crucificado.
Então ele vai entrar, vai ser aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfal fora dos padrões. Ele não vai entrar de carruagem, nem cavalo branco, não vai ter soldados, nada disso. Ele vai entrar num jumentinho. Gente, se Deus é doido com força, né? Um jumentinho, o rei dos reis, senhor dos senhores, sentando num jumentinho, filho de uma jumenta, diz a palavra. É o que vai acontecer. Vai lá, versículo 12. No dia seguinte, olha, viu como é que João é mais fácil assim, cronologicamente, né? Ele dá. No dia seguinte, então, depois de tudo que aconteceu na casa de Simão, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então tinha um monte de gente, a cidade estava fervilhando de pessoas, porque as pessoas estavam chegando para a Páscoa. É uma festa que é celebrada até hoje. Né? Nós celebramos a Páscoa, mas de uma forma não como judeus, mas aqui eles, né, a Páscoa era celebrada apenas da forma lá, da saída do Êxodo, no Êxodo, né, da saída do Egito, saída do Êxodo não, saída do Egito, no livro de Êxodo. Então, as pessoas, a cidade de Jerusalém, a gente chegando com ovelha, com pombo, é criança, é gente no cavalo, é gente a pé, é gente carregando bicho, é uma barulheira. E Jesus está chegando, está entrando, aquele tumulto todo, aquela barulheira toda. Jesus chega. Versículo 13. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Cada atitude de Jesus, tudo que Jesus faz, tem um propósito. Não é como eu, né? Que tem hora que eu saio assim de mim e fico, sei lá onde, né? Dou uma descansada no cérebro. Eu não estou em lugar nenhum. Jesus não faz isso, não. Jesus, todas as atitudes dele, tudo era o propósito para fazer a vontade do Pai, glorificar o Pai, cumprir a vontade do Pai. Então, quando a gente lê aqui que as pessoas pegam ramos de palmeiras e saem ao encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Eles estão cantando, gritando, falando. Salmo 118. Eles estão falando salmos. Era o que eles cantavam quando tinha a festa da Páscoa. Eles estão dizendo, cantando para Jesus o Salmo 118. Vamos lá no Salmo 118. A gente vai ler o versículo 25 e 26. Hoje você não dorme. Se você estiver acompanhando na sua Bíblia, hoje você não vai dormir. Salmo 118, versículo 26, 25 e 26. Salmo 118, versículo 25 e 26. 25 e 26. Vamos lá. 25 diz assim: Salva-nos, Senhor, nós imploramos, faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós o abençoamos. Esse Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, esse Hosana é um pedido de socorro. Salva-nos, salva-nos, Senhor. E ele fala: Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Eles estão falando o salmo. Quando chega aqui no versículo 14, diz assim, ó, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Aonde está escrito? João não fala, né? Mas tem um lugar escrito. Vai lá em Zacarias, capítulo 9. Minha irmã tem Zacarias na Bíblia? Tem. Antigo Testamento, livro profético.
Zacarias, capítulo 9, versículo 9. 9, 9. Eu, como você, não marquei. Zacarias. Meu Zacarias fugiu. Gente, eu estava lendo agora há pouco. Achei fácil, agora não estou achando. Zacarias 9, 9. Alguém quer ler? Alguém que achou? Quer tirar o mute aí e ler? Para a gente caminhar? Ô, Alguém? Glória! Lê aí, por A palavra favor. de Deus 9, diz 9. assim no 9: Regozijai-te muito, ó filha de Sião. Aclama, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. Ele é justo e tem a salvação, humilde e montado sobre um jumento. E sobre um jumentinho, filho da jumenta. Eita Eita glória! glória! Então, Zacarias, ele nos dá essa profecia que é cumprida aqui quando Jesus entra em Jerusalém. Ele está montado num jumentinho, filho de jumenta. Tem gente que fala assim: não, mas esse jumentinho é porque ele era o da época o melhor animal para se montar. Não tem nada disso. É o que está profetizado em Zacarias. Outro local que nós temos a profecia que fala sobre Jesus, versículo 15, diz assim: não tenha medo, a cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. Fala de um rei que vem com poder. Gênesis capítulo 49. Esse vai ser fácil de achar. 49, 10 e 11. Vai lá para Gênesis. Gênesis 49, 10 e 11. São profecias que se cumprem na entrada de Jesus em Jerusalém. Gênesis 49, 10 e 11. Esse capítulo 49 de Gênesis é Jacó abençoando os seus filhos. Lembra que Jacó vieram as 12 tribos, tá? Jacó é Israel. Então ele vai abençoar. Aqui no versículo 10 e 11 vai falar sobre esse reino, esse rei. É o que Jacó abençoou, o que Jacó profetizou, acontece aqui em João 12. Gênesis 49, 10 diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento em uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará o vinho, as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Isso aí é o cumprimento dessa profecia que o nosso querido amado Jacó fez ao seu filho Judá. Sabemos que o nosso Senhor Jesus é o quê? O leão da tribo de Judá. Ele vem da tribo de Judá. Ok? Vamos lá, versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Mas um detalhe que a gente pode observar aqui, que mostra que o Evangelho de João foi escrito depois. Porque ele ainda fala, ó, ninguém estava lembrando, só bem depois que o pessoal lembrou. Mais um indício de que João foi escrito depois. Que horas são, gente? Vamos lá. Versículo 17, João 12, 17 diz assim: a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Então, cidade lotada, perto da Páscoa, Jesus entra, domingo de Ramos, a Igreja Católica comemora um domingo chamado Domingo de Ramos, que as pessoas até usam ramos de palmeira, se eu não me engano, né? Tá, Jesus entra em Jerusalém
ovacionado, o pessoal, hosana, hosana, ele, mas o povo está achando que Jesus vai virar rei no lugar de Roma, vai tirar o César que está lá, vai arrancar o povo e vai botar um reino nessa terra. O povo está esperando isso, tá? Enquanto isso está acontecendo, a multidão que estava com Jesus começa a espalhar a história. Olha, esse daí, foi esse aí que ressuscitou Lázaro. É, foi ele e tal. Então a história vai se espalhando, se espalhando. Versículo 18. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Os fariseus começam a perceber que não vai conseguir parar o que Jesus tem a fazer. O povo não vai conseguir, os fariseus não vai, o povo não, os fariseus não vão conseguir parar o que Jesus está fazendo, a missão de Jesus. Olha, todo mundo está atrás dele. Não tem nada que a gente consiga fazer. Então, o que eles decidem? Temos que matá-lo. Jesus prediz a sua morte. Versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Olha só, a festa da Páscoa era uma festa judaica. Só que teve alguns gregos que estavam ali também. Por quê? Provavelmente eles tinham se convertido ao Deus dos judeus, certo? Não ia estar ali por nada. Não tem sentido. Então, já haviam gentios, os gregos eram gentios. O que são gentios? Lembrando que não eram judeus. Então, tinha os gregos ali. O que eles vão fazer? Eles vão procurar Filipe e dizer que eles querem encontrar Jesus. Por que eles vão procurar Filipe? Ninguém sabe. A possibilidade é que Filipe talvez conseguisse falar grego, a área onde ele morava, coisas assim. Mas eles, por algum motivo eles vão procurar Filipe. E vai falar para Filipe assim: olha, queremos conhecer esse Jesus, queremos falar com ele. Versículo 21. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com o pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Aí vai os dois contar para Jesus: olha, os gregos estão querendo te conhecer. Jesus, ao invés de responder assim, sim ou não, manda vir ou não manda, algo assim dentro do assunto, Jesus vai responder com uma metáfora. 23. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado, o Filho do Homem. Metáfora não, com a profecia, né? Dizendo que chegou a hora dele morrer. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de mostarda, se o grão, vamos voltar. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. A metáfora é esse pedaço aqui, tá? Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então chegou a hora de Jesus ser sacrificado. Por quê? Já tinha se espalhado até para os gentios a notícia. Então, era o sinal de que havia chegado a hora. Jesus faz uma metáfora de que é necessário que o grão de trigo morra para que ele brote, para que tenha vida. É necessário que Jesus morra para que haja vida, para que as pessoas sejam salvas. Então, ele faz essa metáfora. E ele diz aqui que quem ama a sua vida, versículo 25, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. O que quer dizer isso? Aquele que ama Jesus, que ama viver para Jesus, que não ama este mundo, vai conservar a sua vida para a vida eterna. Estando com ele, nós conservaremos a vida eterna. 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou,
o meu servo também estará. Então, não dá para servir Jesus se não seguir a Ele. Como que é seguir Jesus? É fazer a vontade dEle, é cumprir os mandamentos dEle, é obedecer a Ele. Isso é seguir Jesus. É estar onde Ele está. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Jesus fala: Glorifica teu nome, Pai. O Pai responde para ele: Todos escutam. E escuta de uma forma que já a gente vê ser muito usado na Bíblia, o tom, o som da voz. Alguns escutam como voz de trovão, que lembra a gente lá Jesus no Monte Sinai, por exemplo, né, com a voz de trovão, lá no Êxodo 19, ou uns escutam como voz de anjo. Nós vemos que remete isso tudo ao Antigo Testamento. Por quê? Trovões no Monte Sinai, às vezes que o Senhor, o anjo do Senhor aparece, por exemplo, falando com Agar. Quem é Agar? Agar é a mãe do filho de Abraão, a mãe de Ismael, que foi mandada fora, né? Foi mandado que ela fosse embora com seu filho, ela estava no deserto, o anjo do Senhor aparece para ela, ela desesperada que o filho vai morrer, mas o Senhor a salva e salva seu filho, porque o Senhor tinha uma promessa para Abraão. Então, o Senhor fala com voz de anjo, ou o próprio anjo do Senhor fala com Agar, o próprio Senhor fala com Abraão, com Moisés. Temos o Senhor falando com Elias, com Daniel. Então, esse som da voz remete no Antigo Testamento, à forma que Jesus falava. O que acontece aqui? Quando Jesus fala assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus diz que o que eles ouviram, que a voz que eles ouviram não foi por causa de Jesus, mas por causa deles. Jesus não está dizendo assim, o Pai não está preocupado comigo, não, ele está preocupado com vocês. Não é isso. Jesus está dizendo que essa voz foi para que vocês crescem. Eu não preciso ouvir, porque eu e o Pai somos um. Vocês precisam ouvir, isso é para que vocês creiam que o Pai e eu somos um, que o Pai me enviou. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Por isso que ele fala, no versículo 30, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Não é que o Pai está assim, não vou... Não, você não me importa com você, não. É o povo ali que precisa ouvir. Não é isso. O que o Pai está... o Pai está falando para que as pessoas crescem. Lembra que a gente é ruim de crer? A gente precisa ouvir. Nesse caso não foi ver para crer, né? Foi ouvir para crer. Versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer? O Filho do Homem precisa ser levantado. Quem é o Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus: Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Jesus aqui, ele diz que ele é o filho do homem, sobre o filho do homem. Volta lá na nossa playlist que a gente tem um episódio explicando sobre o filho do homem, lá no começo de João. Jesus, ele é a luz do mundo, por isso que ele fala aqui, olha,
Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Crer em Jesus não é só. A gente não só vai saber onde está indo, não só vai sair da escuridão, não. Nós nos tornamos filhos de Deus, ok? Filhos da luz. Terminando disso, Jesus saiu e ocultou-se deles. Até aqui. Na segunda-feira que vem, a gente termina o capítulo 12, porque o restante aqui a gente vai ter que dar uma lida em Isaías e em Deuteronômio para a gente poder acompanhar. Jesus está aqui falando da sua morte. Daqui para frente, nós vamos estudar sobre conversar, né? Estudar não, conversar, meditar, aprender sobre pequenos não, sobre alguns detalhes, algumas situações que vão acontecer até a crucificação de Jesus. Detalhes que não são amplamente falados nos outros evangelhos. João, ele pegou até a metade do seu livro, do seu evangelho, para falar de Jesus, sobre os seus sinais. Aconteceram já os 7 sinais que apontam que Jesus é o Cristo. Não vai ter mais sinal. Não tem mais sinal, não tem mais nenhum. Agora, o sinal que vai receber, que todos verão, vai ser quando Jesus ressuscitar dentre os mortos. Não vai mais haver milagre, tá? João só coloca aqueles 7. O eu sou também acabou. Jesus já falou os 7 eu sou. Então, agora, João vai focar nesses 5 dias. Faltavam 6, dia seguinte, vamos calcular aí, né? Mais ou menos 5 dias até a crucificação. João vai usar metade do evangelho que ele escreveu para descrever 5 dias. A outra metade ele contou todo o ministério de Jesus. João é um evangelho extraordinário. O Evangelho de João é um livro extraordinário. A gente vai falar sobre o amor, sobre a dor, sobre o medo, sobre a cruz, sobre a salvação, sobre a ressurreição dos mortos, sobre Jesus ressuscitando dos mortos, sobre Jesus aparecendo para os seus, dando os seus ensinamentos, tudo por 5 dias e mais os outros dias depois da ressurreição de Jesus. Hoje eu quero que você, por favor, guarde no seu coração essa. Aqui a gente não tem muito tempo e eu falo demais, né? Eu fico tentando falar menos, nós já estamos encerrando. Essa euforia, eu quando estava vendo, eu fiquei, amém, eu fiquei eufórica. Eu fiquei eufórica. Eu fiquei, meu Deus, que tumulto. Quanta coisa acontecendo, e esse monte de coisa acontecendo não tirou Jesus do foco. Às vezes as coisas acontecem tanto na gente, é tanta coisa na cabeça, é tanta coisa acontecendo, tanto barulho, tanta coisa. Isso tira a gente do foco, isso nos enfraquece, às vezes nos desespera. Outros ficam animados, outros gostam dessa agitação, alguns não se perdem, cada um de um jeito, mas o Senhor não perdeu o foco. Maria prepara o corpo de Jesus para o sepultamento, sem ela nem saber o que estava acontecendo. Um tenta roubar o dinheiro, quer trair Jesus, já vai ter logo uma ceia, logo, logo vai ter uma ceia. Jesus está preparado para ir para o sacrifício. Eu queria muito, meu coração é que o seu coração fique nessa agitação que o meu ficou quando eu estava estudando a fundo. Quando eu fui encaixando, eu fui lendo e achei, né? Não descobri a pólvora. Tem pessoas, claro que eu fui aonde estudiosos já conhecem, já ensinam, mas quando a coisa vai encaixando, então aqui não é uma oposição ali, um completa o outro,
E eu fiquei criando a cena. Se eu fosse Maria, será que eu teria coragem de fazer isso? Se eu fosse, será que eu seria como Marta? Será que eu convidaria Jesus, chamando ele para agradecer pelo milagre que ele tem feito? Prepararia uma mesa para ele com o que eu tenho? Maria provavelmente tinha posses para poder comprar um perfume que valia um ano de trabalho, mas e as outras pessoas ali, os discípulos, uma correria, tanta coisa, tanto furdunço assim, sabe? Tanta agitação, mas tudo com o foco da salvação. Eu quero que você, essa semana, sinta isso. Por quê, minha irmã? Porque a palavra é viva. É isso que ela faz com a gente. Não é para a gente pegar e ler. Claro, a gente lê batido, também lê assim. O Senhor fala assim, fala. Ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Mas quando a gente consome desse jeito, come desse jeito, é de outra forma. É como é como se quando a gente se alimenta de algo que o corpo ele absorve de uma forma total, é como se isso fosse possível. Claro que a gente não absorveu tudo, porque a Bíblia ela tem ensinamento infinito. Mas quando a gente senta dessa forma, é uma absorção diferente. E eu quero de todo o meu coração que você absorva desse jeito. Dessa forma, nessa semana, lembre disso que a gente tem falado, lembre disso que o Senhor nos falou. Sentar à mesa e aguardar o rei chegar, que era suposto talvez vir num cavalo, mas ele virá, ele virá. Ele virá no seu cavalo branco, ele virá e não vai tardar, não vai demorar. Está muito perto. Ele não vai vir mais num jumentinho, não vai vir mais para ser sacrificado, mas vai vir como rei, porque ele é o leão da tribo de Judá. Que essa semana essa palavra venha ligar o teu coração. Aleluia, glória a Jesus. Que essa semana isso venha alegrar muito o teu coração. Esse privilégio de ter esse entendimento da palavra. Vamos orar? Senhor, nós adoramos o teu nome, porque o Deus Todo-Poderoso montou no jumentinho, se esvaziou da sua glória, simplesmente por nos amar. E que amor é esse? Oh, Senhor, nós não explicamos. Não tem uma explicação, é um amor que a gente não explica. Muito obrigada por esse amor. Senhor, por permitir uma adoração extravagante de Maria e não julgar Marta quando trazia o alimento na mesa. Marta não estava derramando perfume, mas eu tenho certeza que ela estava preparando o melhor alimento que ela podia preparar. Cada um, Senhor, da sua forma, do seu jeito, te adorando. Simão na mesa. Quantos são como Simão? Já foram leprosos? Somos ex-leprosos, somos como Simão. O Senhor nos sarou do pecado, o Senhor nos lava. Somos Lázaro, Senhor, que o Senhor ressuscitou dos mortos. Estávamos mortos no pecado. Somos Maria, com adoração extravagante. Somos Marta, nos afazeres, levando o melhor que nós podemos para alimentar o Senhor. Obrigada, Senhor, por nos permitir fazer parte deste corpo e desta mesa. Obrigada, Senhor, por ser o Rei que cumpre a tua palavra. Que essa semana essa palavra venha nos fortalecer em ti, Senhor, e aumentar a nossa fé. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito obrigada, gente. Obrigada pelos comentários. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor Newton, pastora Simone, Fabiana, Fernanda, Luciana, pastora Rose, seu esposo Márcio, minha filha Ana, missionária Tereza, nosso amado querido irmão Anderson, a Bianca. Eu acho que eu falei todo mundo. Gente, Deus abençoe vocês, renove as forças até segunda-feira que vem. Quinta-feira estaremos lá no 24 horas. Fiquem com Deus.